Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta. O meu agradecimento por você estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. E hoje nós vamos falar sobre como podemos superar os nossos equívocos, como podemos superar os nossos erros. Como espíritos, nós sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E a partir do momento da criação, cada um de nós iniciou a sua trajetória pela vida. E nessa trajetória passamos por diversas reencarnações, por diversas experiências. Convivemos com diversas pessoas, diversos espíritos que hoje fazem parte da nossa família espiritual. Obviamente que nessas experiências vividas nós acertamos e aprendemos muito, mas também erramos muitas vezes. E nesses nossos equívocos nós acabamos por prejudicar as pessoas que conviveram conosco ou aquelas que de alguma forma se relacionaram conosco em algum momento de nossa história. Então, os nossos equívocos, os nossos erros nos causaram débitos que nós algum dia haveremos ter que resgatar. Mas se nós erramos algum dia, nós sabemos que esse erro, na realidade, ele é fruto da nossa ignorância. Todo erro humano, todo erro praticado por um ser humano, reencarnado ou não, é fruto da ignorância. Todos nós que nos equivocamos diante de determinada situação, ainda que o façamos por dolo, ainda que aparentemente tenhamos conhecimento de causa sobre aquilo que estamos realizando, o erro acaba sendo fruto da ignorância. Porque o que nós desconhecemos na realidade é a lei divina que acaba administrando tudo o que está no planeta. É a lei divina que nos pede que nós possamos vivenciar a solidariedade, a caridade, para formarmos um mundo melhor para que todos nós possamos viver. E quando nós desconhecemos a força desta lei divina, quando desconhecemos os ensinamentos da lei de amor ensinada pelo Mestre Jesus, nós acabamos por direcionar os nossos atos, muitas vezes em detrimento do interesse de muitas pessoas que vivem ao nosso lado ou que por alguma razão se relacionam conosco. E prejudicamos essas pessoas adquirindo débitos. Muitas vezes esses equívocos que nós cometemos o fazemos por omissão. Deixamos de fazer algo, deixamos de trabalhar para buscar o nosso aperfeiçoamento, para buscar o nosso aprendizado, para que não venhamos a continuar ignorantes com relação aos erros que venhamos a cometer. Então, a vida do ser humano é uma vida que deve ser pautada no aprendizado e no trabalho sempre. Estamos aqui para aprender e crescer enquanto espíritos eternos. Por isso, cada vez que nos omitimos, cada vez que deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, nós também estamos cometendo equívocos e adquirindo débito, porque esta omissão pode vir a prejudicar a outrem. Richard Simonetti, ele comenta que toda a violência que nós conhecemos no planeta, que nos é noticiada através dos canais de televisão, das estações de rádio, através dos jornais, revistas, enfim, de todos os órgãos de imprensa, que toda essa violência que nos é noticiada, ela é causada pela conduta de apenas 2% dos espíritos reencarnados no planeta. Ou seja, 2% dos habitantes da Terra são os causadores de toda a violência que nós estamos assistindo em todos os lados. Contudo, segundo nos informa Richard Simonetti, 2% apenas de nós também temos algum compromisso em prol, em benefício do nosso próximo. Apenas 2% de nós estamos matriculados em alguma tarefa, em alguma ONG, em alguma casa religiosa, seja ela de qual nomenclatura religiosa for. Apenas 2% de nós nos preocupamos com a sorte de um vizinho, com a dificuldade de um colega de trabalho, a ponto de realizar alguma coisa para beneficiá-los, para auxiliá-los nas dificuldades em que estejam vivendo.
e dizer, e os outros 96% então? Bom, esses 96% é que poderiam de fato mudar a face do planeta, mudar toda essa situação. Acontece que são esses 96% pessoas tidas como pessoas honestas, trabalhadoras, pagam as suas contas em dia, só que não tem nenhum compromisso além de si mesmo ou, no máximo, de seus familiares. Então, uma pessoa sai cedo para trabalhar, uma pessoa trabalhadora, efetiva, produtiva na sociedade, mas ela vai lá, exercita durante o dia todo o seu trabalho, quando chega às 6 horas da tarde, volta para casa, toma o seu banho e o seu compromisso é apenas com a televisão, com a programação televisiva, para dormir logo mais à noite e no outro dia seguinte passar pela mesma rotina. Ou seja, todo o seu tempo ele é apenas utilizado para o ganho do seu sustento e do sustento de sua família. E não procura se melhorar, não procura estudar, fazer um curso, não procura um trabalho voluntário para auxiliar o próximo, seja de que forma for. Então, se esses 96% resolvessem mudar de conduta, resolvessem buscar uma nova sociedade com novos valores, nós certamente estaríamos já reiniciando, fazendo renascer a sociedade para algo novo na construção deste reino que Jesus nos ensinou. Mas sabemos que existe uma lei de causa e efeito, que faz com que nós devemos resgatar todas as plantações que fazemos. Então a nossa conduta de hoje, o nosso ato de hoje, que vier a ser em prejuízo de outrem, isso não causará uma colheita amanhã, no futuro, seja nessa ou em outra reencarnação, que vai representar alguma dificuldade, algum sofrimento em nossa vida. Assim como a boa ação de hoje, a boa atitude, a boa conduta, o bom sentimento do coração que eu cultivo hoje, vai me render bons frutos para a colheita no meu amanhã. Então, esta é a lei de causa e efeito. Mas sabemos que o Pai, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, ele sempre vem renovando as nossas oportunidades, concedendo-nos novas reencarnações, novas oportunidades de resgatar os nossos débitos e de aprendermos para não tornarmos novamente ao erro. No livro Céu e Inferno, do Pentateuco kardeciano, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, no item 16, Allan Kardec diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E aí a grande frase: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, arrependimento, expiação e reparação. E continua Allan Kardec: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Bom, vamos tentar compreender isso. Arrependimento, expiação e reparação. Este arrependimento, quando nós cometemos algum equívoco, quando prejudicamos alguém, no entanto, tem que ser um arrependimento eficaz. Um arrependimento que nos faz com que nós fujamos da acomodação. Que devemos buscar não nos acomodar no sentimento de culpa, mas pelo contrário, refazer os nossos valores, as nossas atitudes e a nossa conduta. E com essa mudança de atitude, com a proposta de não retornarmos ao erro. Porque de que vale eu me arrepender hoje de cometido tal erro e amanhã estar lá cometendo o mesmo erro novamente? Certamente aquele arrependimento não foi sincero, não teve nada, não teve um cunho de seriedade naquele arrependimento. Então o arrependimento deve ter esta seriedade, ele deve vir com aquela proposta de transformação
da pessoa para que ela não só não venha mais a cometer o mesmo erro, como ela venha a se melhorar interiormente para buscar o aprendizado e o crescimento de si mesmo. E aí vem a expiação. Nos dicionários, a expiação ela é conceituada como sendo ação ou efeito de expiar, castigo ou sofrimento imposto como compensação para uma má ação praticada. Este é o conceito de expiação nos nossos dicionários. Contudo, sabemos que no dicionário divino, expiar também significa purificar. E purificar, nós só haveremos de conseguir essa purificação de nós mesmos por um único caminho, que é o caminho do amor, segundo nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus. O caminho do amor é o verdadeiro caminho da expiação. Contudo, como nós muitas vezes teimamos em mudar para outros caminhos, a lei divina nos coloca a dificuldade, nos coloca a dor e o sofrimento, não como um castigo pelo erro cometido, porque já que o erro, como nós dissemos lá no início, é fruto da ignorância, então não é uma questão de castigo, é uma questão de lição da lei divina para promover o nosso aprendizado. Aprendizado do quê? Do amor, de tudo aquilo que nos ensinou o Mestre Jesus. Portanto, a expiar também significa purificar, e purificar só se dá através do amor. Se nós nos propusermos a amar ao próximo, amar aqueles a quem nós prejudicamos, amar aqueles que se dizem nossos inimigos, a que nos concitou Jesus, amai os vossos inimigos, se nós nos propusermos a isso, nós estaremos já dando o segundo passo para apagar os traços da falta que nós cometemos. Mas como na grande maioria, na maciça maioria das vezes, nós não tomamos esse caminho do amor, a vida nos traz então a dificuldade, a dor, o sofrimento, para nos levar a repensar as nossas ações, a nossa conduta e para nos reconduzir os passos para o caminho do amor. E aí, através do caminho do amor, que nós vamos buscar o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Mas não para por aí. Nós teremos ainda que buscar a reparação. E a reparação é um débito, é um pagamento de uma conta. E quando nós devemos alguma coisa, nós temos que efetuar o pagamento para aquele a quem nós estamos devendo. Não basta pagar para qualquer um. Pagamos ao credor, aquele que nós efetivamente nos prejudicamos. Por isso Jesus nos auxilia, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, quando Jesus diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Porque de repente a vida nos separa, e aí como que eu vou resgatar o meu débito? E os débitos de vidas anteriores? Como eu vou resgatar? Quem são os meus credores, se a memória hoje já não me socorre nessa instância de saber quem foi que eu prejudiquei em minhas vidas pregressas? Aí nós sabemos que a vida sempre traz os nossos credores até a nossa porta. Nós sempre teremos oportunidade de estar com eles, de conversar com eles e de poder retribuir com amor aquilo que um dia nós causamos em forma de prejuízo, através do ódio, da indiferença, através do desamor. E muitas vezes os credores de ontem é hoje o familiar, que muitas vezes convive conosco sob o mesmo teto e nós não respeitando. Muitas vezes o credor de ontem é o vizinho que hoje nós continuamos desprezando, ou o pedinte que bate à nossa porta hoje e que muitas vezes nós expulsamos. A vida nos traz até nós para que nós possamos resgatar o débito. E muitas vezes, em vez de resgatar, nós vamos adquirindo novos débitos para as nossas vidas. Divaldo Pereira Franco passou por uma experiência muito interessante com relação a isso. Ele tinha, segundo o livro Semeador de Estrelas, um obsessor que ele mesmo intitulava de o Máscara de Ferro,
Porque aquele espírito sempre se apresentava à vidência de Divaldo Franco portando uma máscara de ferro. E era um obsessor que levou a ele a muitos sofrimentos, muitas dores e muitas dificuldades. Até um dia em que na Mansão do Caminho se passava por dificuldades muitas e que a direção da casa, junto com Divaldo, também haviam já decidido que não poderiam mais matricular para como assistidos da casa novas pessoas, porque a casa já estava no limite de sua capacidade de atendimento. Em que pese isso, uma daquelas manhãs, quando Divaldo foi abrir a porta da Mansão do Caminho, se deparou com uma criança recém-nascida que ali houvera sido abandonada. Ele não teve dúvidas, tomou a criança no braço, levou até a cozinha e já providenciou para que ela fosse assistida em todas as suas necessidades. Quando naquela noite o nosso companheiro Divaldo já estava se preparando para dormir, eis que lhe aparece o Máscara de Ferro. E naquele momento aquele espírito foi até ele para se despedir. E Divaldo achou estranho, indagou, mas por que, meu irmão, já vai assim? Divaldo, que você sabe. Eu estou ao seu lado porque eu quero lhe prejudicar, porque realmente nós temos acertos para fazer do nosso passado. Ou tínhamos, porque hoje, Divaldo, hoje você socorreu uma criança na porta, e essa criança nada mais é do que a minha mãezinha de vida anterior. E hoje eu já não posso mais direcionar a minha violência contra você. Por isso eu estou indo embora. Então, quando a pessoa abre o seu coração para fazer o bem, para praticar a caridade, a vida traz até a sua porta a oportunidade de reparar as suas faltas, de resgatar os seus débitos, justamente para aqueles a quem você esteja devendo. E sabemos que o nosso companheiro Máscara de Ferro, muito pelo contrário, não abandonou a Mansão do Caminho, mas se transformou em um de seus trabalhadores, no mundo espiritual, é claro, e até hoje trabalha na nossa querida Mansão do Caminho. Que Jesus nos abençoe e nos faça refletir sobre a necessidade de praticarmos o bem para estarmos, então, resgatando os débitos que nós adquirimos lá na nossa vida pregressa ou ainda nesta vida mesmo. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz, meus irmãos.